Saudações missionárias! Você já participou ou mesmo já organizou o DIP? Domingo da Igreja Perseguida? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Momento Missionário. Leia comigo Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 5, que diz assim: Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Antes de fazer uma breve meditação a respeito desse texto, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, porque talvez você esteja até mesmo questionando sobre o que é DIP. DIP é a sigla do termo Domingo da Igreja Perseguida, um movimento de oração organizado e orientado pela missão Portas Abertas para que a Igreja livre, a Igreja do Senhor Jesus, que é livre, possa interceder e contribuir para que haja socorro à Igreja perseguida, aos nossos irmãos que sofrem perseguição por causa do Evangelho. Existem cerca de 260 milhões de cristãos que sofrem algum tipo de perseguição. Eu não estou falando de bullying, de alguma coisa assim, tipo um apelido, alguma coisa pejorativa, não. Estou falando de perseguição a ponto da pessoa perder a sua liberdade, perder bens, emprego, família, até mesmo a vida. E esses irmãos, eles precisam da nossa intercessão. A missão Portas Abertas, ela foi fundada pelo irmão André. O irmão André, ele ficou conhecido como contrabandista de Deus, porque nos anos de 1950, 1960, ele contrabandeava a Bíblia para os países, na época, países comunistas, embora ainda hoje existem muitos países comunistas que as fronteiras são fechadas para o Evangelho, países onde os cristãos eram impedidos de terem acesso à palavra de Deus. E o irmão André, inicialmente, ele transportava em um Fusca Bíblias, literatura cristã, para socorrer esses irmãos que estão privados do contato e também do conhecimento, da leitura, da palavra de Deus como um todo, né? E ele fundou a missão Portas Abertas com o objetivo de socorrer a igreja que sofre perseguição. E uma outra coisa que é interessante lembrar é que o DIP, ele acontece sempre no domingo seguinte ao Pentecoste. Esse ano, por exemplo, o DIP será no dia 30 de maio. Por que essa data? Porque o Pentecoste, ou logo depois do Pentecoste, é que convencionou-se que foi a data ou período em que começou a perseguição da igreja, com a prisão dos apóstolos Pedro e João. E depois disso, a igreja vem sofrendo perseguição até os nossos dias. E só que, de acordo com o texto bíblico, esse texto que nós lemos em Romanos, no capítulo 5, a perseguição ou a tribulação, ela deve ser motivo de alegria. Mas alguém só pode se gloriar, só pode se alegrar nas tribulações se for alguém que esteja fortalecido na fé. E é por isso que esse ano o tema do DIP é cristãos presos. Porque esses cristãos, eles são presos, mas em meio a essa tribulação, em meio a essa dificuldade, muitos deles passam por tremendas experiências. Experiências essas que, conforme o texto bíblico lido, gera perseverança, gera a convicção de que o Senhor vai livrá-los de alguma maneira, ou mesmo, se não forem livres, eles têm a esperança da vida eterna. Mas para que esses cristãos permaneçam firmes, para que essa fé, para que essa tribulação produza aquilo que o texto bíblico promete, que é a esperança, que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo,
eles precisam da nossa intercessão. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos. E sempre que nós vemos um relato, um testemunho de um cristão que sofre perseguição, a mensagem principal dele, a Igreja Livre, é: ore por nós, interceda por nós. Porque as nossas orações, elas fazem diferença na vida desses irmãos. Afinal de contas, missões se fazem com os pés que vão, mas também com os joelhos que se dobram em intercessão. E o DIP é um momento de dobrarmos os nossos joelhos em intercessão pela igreja perseguida. E missões também se fazem com as mãos que se estendem para contribuir. No DIP também nós vamos ter a oportunidade de contribuir para esta causa, porque os irmãos, os missionários da Missão Portas Abertas, eles estão indo, eles estão prestando assistência à igreja perseguida, às viúvas, aos órfãos, pessoas que sofrem porque de alguma forma tiveram perdas enormes por conta do evangelho. Você pode obter mais informações, inclusive como cadastrar a sua igreja para a realização do DIP, acessando o link que vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Vamos participar, vamos realizar o DIP e vamos contribuir para que o reino de Deus seja estendido até mesmo onde o evangelho é proibido. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.